tá? Sim, tia. Amém. Amém. É um prazer estar aqui nesta tarde para trazer a palavra do Senhor, né? E que Deus possa me usar, porque Deus já tem falado comigo muito através dessa palavra, como usa a todos que trazem a palavra aí na nossa live, né? Sabendo que todos nós somos verdadeiros adoradores. E eu tenho orgulho de cada um membro dessa família, porque cada um tem, se pedir, cada um tem uma história de fé para contar, né? Todos nós passamos, cada um, por situações, mas nós fomos verdadeiros adoradores, né? E por isso estamos aqui de pé. A palavra que Deus nos traz hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Eu vou ler apenas o versículo 25 e 26, que diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Essa passagem, claro que todos conhecem, é muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? Então, cada vez que lemos a palavra de Deus, mais coisas o Senhor nos revela, né? A palavra já é revelada, mas a cada vez que lemos a palavra de Deus, ele nos revela algo diferente, né? E eu estudando esta palavra, nós vemos aqui que Paulo e Silas foram presos. Mas por que foram presos? Nos versículos anteriores, nós vemos que Paulo e Silas iam orar, e no meio do caminho eles encontram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E ela falava com eles pelo caminho, ela seguia a Paulo e clamava dizendo assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O espírito imundo sabia quem eram aqueles homens. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito imundo: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias. E na mesma hora, o espírito de adivinhação saiu daquela mulher. E os seus senhores, porque aquela mulher dava lucro para alguns homens, para os seus senhores, né? E assim eles ficaram incomodados com isso. E pegaram Pedro e Paulo e o levaram preso até a praça para os magistrados. Por isso que Paulo e Silas foram presos, somente por pregar a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz ainda que eles foram açoitados. E a Bíblia ainda ressalta aqui o seguinte: e a multidão se levantou unida contra eles, então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Aqui no versículo 22, o 23 diz: e, havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, apenas pregaram, expulsaram o espírito de adivinhação daquela mulher e foram presos, açoitados, como diz a Bíblia, levaram muitos açoites e foram levados ao cárcere interior com seus pés presos no tronco. Irmãos, família, eu lendo essa palavra, a gente quando lê a palavra, eu sou assim, eu leio e fico com aí tiro o meu óculos e fico olhando assim para o céu, aí meu cérebro vai só refletindo toda essa palavra. Irmãos, e o que Deus me revelava, eu falava: Senhor, como pode? Nada fizeram e foram presos, açoitados. Aí Paulo e Silas, isso, irmão, a família, a palavra de Deus, ela nos ensina muito. E se nós pararmos e meditarmos mesmo profundamente nela, que coisa maravilhosa ela nos ensina. Pensa bem, Paulo e Silas presos na prisão. Normalmente, homens que não têm, que não adoram verdadeiramente ao Senhor, com certeza estariam lá naquela prisão reclamando. Mas Paulo e Silas presos, com dor, com seus pés presos, olha só, pensem bem, presos,
açoitados com vara, que doeu, foi muita vara, devia estar com dor, os pés presos no tronco. O que os dois começam a fazer? A reclamar? Não. Começam a orar e cantar hinos ao Senhor. Eu falei, Senhor, me ensina a ter esse amor, Senhor. Me ensina a olhar para a minha dor como esperança. Porque a verdade era o seguinte, eles achavam que ia até morrer, mas eles cantaram e louvaram o Senhor, sabendo que se morresse, estariam cantando lá no céu com o Senhor, que era muito melhor do que ficarem aqui nessa terra, né? Esses são os verdadeiros adoradores, que nós possamos ser assim como verdadeiros adoradores, que o Senhor, possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E aqueles homens ali presos, açoitados com dor, começam a orar e cantar hinos ao Senhor. E podemos ver que eles estavam presos, né, lá naquele lugar. E quem está do seu lado, quem estava do lado dele também é importante. Ou seja, quem está do nosso lado também é muito importante. Porque se Paulo ou Silas, um ficasse falando para o outro, poxa, Paulo, estamos aqui presos, não fizemos nada, só fizemos o bem. E eu estou sofrendo isso, Paulo? E Silas poderia falar, é mesmo, Paulo? Poxa, estamos aqui, nós só pregamos a palavra de Deus. Por que Deus não tirou daqui? Por que Deus deixou a gente... Não, mas a Bíblia relata que eles não questionaram em nada. Muito pelo contrário. Foram presos, açoitados, presos pelos pés no tronco, mas foram lá e continuaram adorando e exaltando o nome do Senhor. E, irmãos, assim sirva isso para a nossa vida. Né? Eu sei que não é fácil o que passamos no nosso dia a dia, são situações que surgem que realmente nos deixam abalada, né? Querem até abalar, para abalar a nossa fé mesmo, que enquanto vivemos nesse mundo, teremos aflições, o Senhor disse isso, não será fácil, mas que nós possamos fazer como Paulo e Silas naquela prisão, quando estivermos se sentindo aprisionados, presos, o que nós vamos fazer? Orar e adorar o Senhor. Quantas vezes eu com a situação difícil, passando por problemas difíceis, irmãos, eu não sei, eu dormia chorando, mas quando eu acordava, 5h pouco, às 6 horas da manhã, e começava a fazer meu café, eu começava a louvar, já acordava adorando ao Senhor, com hino e louvor, porque Deus fazia eu esquecer do meu problema, acordar na esperança de um dia melhor e que Ele iria resolver a situação. Era isso que Ele queria me dizer. Como a gente dorme chorando e acorda cantando, quem faz isso é o Senhor Jesus na nossa vida. Somos verdadeiros adoradores, que a cada dia possamos adorar mais ao Senhor. E o que acontece? Então, quem está do seu lado é muito importante para contribuir também para o reino de Deus. Porque se um falasse, o outro também, poderiam estar ali blasfemando contra o Senhor, reclamando e nada aconteceria. O milagre não iria acontecer, mas eles resolveram orar e adorar o Senhor. Como diz a palavra aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutaram. Olha que interessante. A Bíblia relata que os outros presos também escutavam. Irmãos, a Bíblia não fala o louvor que eles louvaram. Eu só sei que esse louvor, essa adoração e a oração chegou até o trono do Senhor. Paulo e Silas é melhor que nós? Não. Então, o mesmo Deus que ouviu Paulo e Silas quando estavam presos é o mesmo Deus que vai nos ouvir. Deus não faz acepção de pessoas. Eles estavam presos. E o que a oração e o louvor, que não sabemos qual louvor fez, mas o importante é que este louvor e a oração chegou até o trono do Senhor, simplesmente houve um terremoto, como diz aqui, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram solta a prisão de todos. Olha que interessante. Deus poderia só soltar a cadeia deles, né? A corrente, ou como eles estavam lá amarrados, só deles, mas não, a de todos que estavam ali naquele lugar, ou seja, a glória do Senhor não só abençoou ele, mas abençoou
todos que estavam ali. E assim somos nós, quando nós oramos, jejuamos e cantamos hino ao Senhor, o Senhor não só abençoa nós, mas abençoa o nosso esposo, aos nossos filhos, aos nossos parentes. A glória do Senhor alcança todos. E aqui é claro isso na palavra de Deus, que nos ensina isso. Ali todos daquele lugar ouviam eles louvarem e adorar o Senhor. Não poderiam eles estar envergonhando o nome do Senhor, reclamando? Por que eu estou aqui? Por que eu vou ficar aqui? Eu sou servo de Deus vivo. Não, mas eles optaram em adorar e louvar o nome do Senhor. E ali, irmãos, houve um grande terremoto. As cadeias foram quebradas. O que nós entendemos isso quando estamos presos? O que Deus quer dizer com esta palavra para nós? Quando estamos presos, aprisionados por dificuldade ou por problemas, vamos adorar. Vamos orar ao Senhor e adorar, cantar hinos de louvor, para que possamos alcançar o trono do Senhor. E Ele desça com autoridade sobre as nossas causas, sobre as nossas vidas. Aqui nós podemos ver esse exemplo que Paulo e Silas, as cadeias foram quebradas, ou seja, quando tivermos se sentindo presos, aprisionados por algum problema, por alguma dificuldade, ou emocional, ou profissional, ou mental, seja qual for, para Deus não há impossível, que possamos, ao invés de reclamar, precisamos adorar mais e mais o Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, estou me sentindo aprisionada, estou me sentindo preso, mas eu te adoro, eu vou te louvar, Senhor, eu vou orar a ti, eu vou te adorar, e eu tenho certeza que as cadeias, irmãos, aqui é claro que a oração e o louvor quebra as cadeias. Deus habita no meio dos louvores. Então, e ao invés de reclamarmos, nós devemos louvar o nome do Senhor, porque enquanto estamos louvando, o Senhor está trabalhando. Quando Paulo e Silas oravam e cantavam o hino ao Senhor, além dos outros presos estar orando, Deus quebrou as cadeias, as correntes, fez um terremoto. Olha o que Deus fez com eles presos. E é assim na nossa vida. Quando estivermos se sentindo aprisionados, tenha certeza que se você orar, jejuar, cantar louvores ao Senhor, toda a cadeia será quebrada. Toda a maldição que fizeram contra nós será derrotada, será quebrada, porque nós somos verdadeiros adoradores. Nós não iremos reclamar, nós iremos adorar. Não tem prisão, não tem problema, nem situação difícil, como disse o hino, que segura um adorador. Não tem como. A fórmula vai dar certo. Vai dar certo. Veio a situação difícil, veio o problema? Vamos adorar, porque a cadeia será quebrada. Essa é a passagem, a palavra que Deus nos deixa nessa tarde. Que mesmo presos, açoitados, Deus ouviu a oração deles e o louvor, e os libertaram daquela prisão. Que assim Deus nos liberte, se tivermos alguma coisa ainda que nos prenda, que nos afaste do caminho do Senhor, que entristeça o Espírito Santo, Deus, que seja quebrada nesta tarde, porque nós continuaremos adorando e louvando o nome do Senhor. Podemos ver, a Daniele passou por esse processo, eu já passei, creio que outros aqui passaram, mas o que nós fizemos? Nós continuamos, nos unimos. Todo o grupo aqui se uniu, como as irmãs também das igrejas que nós pedimos, se unimos em adoração e oração e jejum. E o que o Senhor fez? Trouxe a Daniele de volta para sua casa com sua filha, porque o projeto de Deus não falha, não tem emenda o projeto de Deus, ele nunca falha. Ele é o Deus de obras completas mesmo, ele faz a obra completa, ele não faz nada pela metade. Então, que Deus, nesta tarde, possa nos encher do poder, da graça dele, da unção, para que quando estivermos nos sentindo presos, aprisionados por qualquer situação, pelas adversidades difíceis que vêm no nosso dia a dia, porque até a vinda do Senhor passaremos por situações difíceis, mas nós podemos se lembrar de Paulo e Silas, que estavam presos, com dor, açoitados, amarrados pelo tronco, seus pés, mas eles assim mesmo adoraram o Senhor, porque o crente só tem duas opções: ou ele adora para poder sair da vitória, ou ele vai adorar, o Senhor vai levar.
Essa é o crente, é o que Paulo e Silas pensaram. Se nós morremos, Paulo, nós vamos estar com o Senhor. Se não morremos, o Senhor vai nos tirar daqui. São as duas opções que tem para o crente, né? E que Deus possa abençoar a cada um de nós nessa tarde e nos encha cada dia mais da graça, da unção e do poder dele, para que possamos quebrar cadeias no nome dele poderoso, que é o nome dele. Que Deus abençoe a todos. E só até aqui. Que Deus me perdoe, vocês me perdoem por qualquer falha, mas foi o que Deus me deu aqui nesta tarde para cada um de nós. Glória a Deus, que palavra gloriosa. Irmãos, quem já não passou por esses momentos? Quem já não passou por esses momentos de dor, de angústia, de desespero, né? É desespero, às vezes a gente fica assim desesperada, não desesperado, não o desespero que o mundo conhece, né? Que pensa em morrer, que sai gritando, que não, mas o desespero do cristão é aquele, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Como que a gente vai resolver isso? Senhor, tem misericórdia. O desespero do cristão sempre termina nos pés do Senhor, né? A gente sempre recorre para o Senhor, a gente corre, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente pede ajuda em oração, né? A gente não pede ajuda. A ajuda que a gente pede, né, o cristão, não é ajuda humana, é ajuda espiritual. A gente recorre ao céu, a gente recorre ao trono de glória, a gente recorre à igreja, porque sabe que nós vamos estar todos juntos, porque muitas vezes nesse momento, Érica, de dor, de dificuldade, né, que a gente passa, que a gente fica lá, né, como Paulo e Silas ficaram, a gente não consegue nem falar. A gente não consegue nem expressar a nossa dor, a nossa angústia, não consegue nem saber o que vai pedir para Deus nesse momento, a não ser Deus tenha misericórdia. É isso mesmo. Simplesmente louve, né? Simplesmente louve, adore e confie. Confie, a gente confia. Glória a Deus, porque a igreja do Senhor, né? Como diz lá em Apocalipse, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Quando a apóstolo Paulo fala para essa igreja, né, através dessas cartas, quando ele fala isso, quando Deus fala isso, né, para a igreja, Deus vê que a igreja, mesmo estando na fraqueza humana, né, sem força, né, sem coragem, sem saber o que fazer, não negaste o meu nome. Ou seja, continua crendo, continua esperando, né, como diz a minha pastora, né, escravo da esperança. Nós temos que ser escravos da esperança em Cristo Jesus, porque ele sempre é o último, é aquele que dá a última palavra. Glória a Deus. E por louvar e por esperar no Senhor, Paulo e Silas viu as grandes maravilhas que Deus operou naquele dia, né? Através da fé, em meio à dor, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à injustiça que eles sofreram, porque não fizeram nada, né, que justificasse a prisão deles ali, né? Não tinha nada que justificasse eles estarem presos, terem sido açoitados, mas ainda assim eles louvaram ao Senhor. Então, Érica, que palavra gloriosa da tarde desse dia para a gente, né? Que fique no nosso coração, que em meio a tantas adversidades, dificuldades, a gente recorra ao Senhor. Louve a Ele, busque a Ele. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um testemunho para falar. Eu passei nesse vale e realmente, quando não havia mais o que fazer, eu busquei o Senhor, clamei o Senhor e vi a glória dele. O maravilhoso disso tudo é que a glória de Deus, ela se manifesta sempre, né, no meio de uma adversidade, no meio de um terremoto, no meio do sofrimento, no vale, né? É ali que a glória de Deus se manifesta. Por quê? Porque a gente se esvazia de si mesmo, né? Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí sim a glória de Deus se manifesta. O poder de Deus é revelado, né? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. A glória sempre será do Senhor. Então, para que a glória seja do Senhor, nós temos que diminuir, né?
Aí quando o Senhor permite que a gente chegue lá embaixo, que a gente diminua, que a gente se humilhe, que a gente se sinta como aquele que realmente não pode fazer nada, aí sim Deus entra com a força dele, com o poder dele, com a glória dele, e ele manifesta a sua glória, e nós contemplamos, e nós vivemos, e nos alegramos com ela. Louvado seja Deus. Que coisa que Paulo e Silas viveu ali naquele dia. A gente pode imaginar, né? Numa prisão subterrânea, né? Lá no escuro, e eles viram Deus ainda através da vida deles, trazer salvação para todos aqueles homens que ali estavam. Que coisa gloriosa, né? Você, no meio de uma dor, de uma adversidade, você herdar tantas bênçãos do Senhor através da sua vida, através do seu sofrimento. Né? Por isso que o Senhor diz que por tudo nós temos que ser grato. Vamos ser grato a Deus por tudo mesmo, porque tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem uma justificativa, e Deus, ele está sempre presente. Glória a Deus, Érica, por essa palavra maravilhosa, por esse exemplo de fé que Paulo e Silas nos deixou, né? E por esse ensinamento que o Senhor nos traz hoje. Que Deus continue abençoando você, sua família e todos vocês que aqui estão. Que Deus nos abençoe. Tem algum hino sugerido, Gabriel, que a gente possa tocar agora para encerrar essa live? Tia, tem não. Ah, tem sim. Seria uma ótima ótima um hino que já faz 3 dias que tá ardendo no meu coração aqui, tia. Eu não Então consigo põe parar aí de para a gente cantar. adorar o Senhor, vamos meditar, vamos adorar o Senhor, Calma aí. vamos colocar diante dele tudo aquilo que está tentando roubar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, né? Ver que para tudo há uma solução, o céu